Olá, que bom que você veio hoje para o nosso site do guia do pai rico.com.br. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, que é diferenciar o que é um ativo, o que é um passivo e no que você realmente deve investir o seu dinheiro, os seus conhecimentos. Então esse que está aparecendo na tela, este é o padrão do fluxo de caixa de um ativo. Então o que é um ativo? É tudo aquilo que bota dinheiro no teu bolso, tá? E o que é um passivo? É tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso, conforme você está vendo na tela. Então, as pessoas comuns, a maioria das pessoas, assim como talvez você que esteja me ouvindo, quando você pensa em aumentar a renda, né, você pensa que tem que arranjar um segundo emprego, um segundo trabalho, um bico para fazer à noite, nas horas livres, ocupar mais o teu tempo, ganhar mais dinheiro. Ou você pensa que de repente tem que apertar as despesas. E na verdade, a maioria das pessoas pensa assim, só em termos de renda e de despesa, né? Elas não pensam em termos de ativos e de passivos. E é isso que eu quero ensinar, porque é assim que os ricos pensam, tá? E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que se você ainda não leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre, compra o livro dele, procura aí numa livraria, compra para você começar a ler e começar a se instruir financeiramente, tá? Então vamos entender como é que funciona isso. Se você fizer o que a maioria das pessoas fazem, você primeiro vai trabalhar para o seu patrão, né? Você vai dar o máximo de você durante o dia inteiro no seu emprego e você vai fazer o patrão ganhar dinheiro. E as suas despesas vão trabalhar para o governo, porque se você aumentar os seus ganhos, a coisa que mais aumenta diretamente aos ganhos é os impostos, né? E a gente tem uma aula aqui que a gente vai fazer somente sobre os impostos, tá? Para você ter uma noção de quantos impostos você paga sem ter a noção que está pagando esse imposto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar de se endividar, parar de pagar juros, porque isso é os seus passivos. Os passivos, eles trabalham para o banco, eles não trabalham para você. Então, quando você faz o que a maioria das pessoas faz, você tem a renda para o patrão, as suas despesas para o governo e os seus passivos para o banco. Ou seja, sobra muito pouco para você investir no seu lazer, investir no seu conforto e investir na sua segurança. E aí você começa a fazer o que a maioria das pessoas fazem, procura um segundo emprego, investe num curso de especialização, pós-graduação, técnico, não sei. Enfim, o que você faz começa a fazer com que a sua renda aumente. E por consequência, as suas despesas também crescem. Já parou para prestar atenção nisso? Que conforme você ganha mais dinheiro, você gasta mais dinheiro. É normal isso, né? Com a maioria das pessoas. E aí você começa a investir, fazer empréstimos e comprar coisas, né, que você nunca teve dinheiro suficiente para comprar. E na verdade você não é porque você ganha mais dinheiro que você tem esse dinheiro. Mas você faz financiamento de geladeira nova, cozinha nova, sala nova, a televisão nova, carro novo. E isso tudo é passivo. Isso tudo, mesmo que você faça um financiamento com prestação fixa, com valor fixo de prestação, você está pagando juros, é os teus passivos que estão indo embora para o banco, tá? Então essa é a demonstração financeira do pai pobre, como o Robert Kiyosaki escreve no livro dele. A pessoa ganha dinheiro, gasta bastante dinheiro e acaba acumulando um monte de dívidas, né? Que são os passivos. Então você tem que começar a pensar financeiramente, não só em renda e despesa. Você tem que aprender a pensar financeiramente em ativos e passivos. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa rica, ela investe no conhecimento, ela investe em ativos. Por que ela investe em ativos? Porque esses ativos geram mais renda ainda para ela. Então, com o decorrer do tempo, se você conseguir controlar as suas despesas, gastar menos do que ganha. Quando eu falo gastar menos do que ganho, fica mais simples de você entender se você conseguiu visualizar o seu passivo, né? Então, se você ganha R$1.000, gasta 700, 800, 900, guarda um pouquinho para você investir em ativos. Porque esses ativos que você vai investir, sejam eles ações, títulos públicos,
promissórias, imóveis, ou até algumas coisas de propriedade intelectual, eles vão te render dividendos, vão te render juros. Você vai ter a renda imobiliária, que é a renda dos aluguéis. Mais comum no Brasil hoje é você ver algumas pessoas que passam a vida inteira comprando vários imóveis para na aposentadoria viver da renda dos imóveis, né? E isso é o mais importante de você entender. Primeiro, controlar as suas despesas. Segundo, ao invés de sair comprando, financiado, tudo que você enxerga pela frente, porque a prestação é baratinha, você começa a investir no teu conhecimento, investir em ativos. E aí você pode me perguntar o seguinte: tá, Ednei, mas tem investimentos que são muito arriscados. Não existe investimento arriscado. Existe a falta de conhecimento da sua parte sobre aquele investimento. Entendeu que o seu principal ativo é o seu conhecimento? E aí você vai construir uma demonstração financeira do pai rico, né? Onde você tem uma renda crescente, né? Porque os seus ativos são sólidos. Mesmo que os seus ativos não sejam grandes, mas eles têm que ser maior do que os seus passivos, tá? E a sua despesa sempre pequena, ou pequena no sentido de te dar o mínimo de conforto, o mínimo de lazer, o mínimo de segurança, porque eu não estou aqui querendo dizer que você não tenha que gastar com essas coisas, mas gasta o que você tem dentro do seu orçamento de forma planejada, tá? Para que a tua demonstração financeira não fique só na renda e na despesa, mas que você consiga construir ativos e eliminar os passivos, tá? E aqui você consegue entender por que os ricos cada vez ficam mais ricos, né? E algumas pessoas não sabem dessa informação que você está aprendendo aqui e gerem um sentimento negativo para as pessoas, em relação aos ricos. Porque os ricos cada vez ficam mais ricos trabalhando menos. Já parou para pensar nisso? E algumas pessoas, sabendo que os ricos não trabalham tanto, mas mesmo assim ganham dinheiro, eles gerem um tipo de sentimento negativo, pensando que o rico é um bandido, um ladrão, né, um corrupto até às vezes. E na verdade não é assim. Olha aqui, ó, a renda cresce porque essa diferença que ele economiza todo mês, ele investiu no conhecimento e gera ativos. Esses ativos geram mais renda. E quanto mais renda, mais ativos. Isso permite que a pessoa tenha um conforto, tenha um lazer, tenha um mínimo de segurança para viver, que é a necessidade básica do ser humano. Mas o importante de ficar claro aqui é o conhecimento que você não tem. Esse conhecimento que você não tem é esse conhecimento que te prejudica e que te deixa mais pobre a cada dia, tá? Se você tiver o conhecimento, você pode ficar mais rico a cada dia. Então, qual que é a minha dica aqui, tá? Qual que é a minha dica? Para você ter mais dinheiro, você precisa ser mais, estudar mais, ter mais conhecimento sobre o dinheiro. E é essa a nossa proposta do nosso curso básico, aqui gratuito online, que você venha toda semana aqui me assistir, que toda semana você vai ter um conteúdo novo. Se você gostou tanto do assunto, você pode investir em você, começar a partir de hoje, no seu dia a dia, a gastar o seu dinheiro de forma adequada, tá? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: os ricos, eles optam pela qualidade da despesa, não pela quantidade de dinheiro que ganham. Vou repetir, presta atenção. Os ricos optam pela qualidade das despesas, não pela quantidade de dinheiro que ganham. Então não adianta você querer ganhar mais dinheiro se você não aprender a controlar o mínimo que você já tem. Entendeu? Aprender a eliminar os passivos, a eliminar as despesas variáveis, a identificar quais que são as despesas fixas que você tem para sua sobrevivência. E é claro que aqui no curso básico, gratuito e online, a gente não pode se estender muito menos se aprofundar nesse assunto. Então, se você quer ficar a par disso, acesse o nosso site guiadopairico.com.br, assine a nossa newsletter aí no seu cantinho direito superior, coloque o seu nome e seu e-mail, para que toda semana você fique informado dos nossos assuntos. E se porventura você quiser se aprofundar no tema, vir aprender cada vez mais sobre isso, e quem sabe daqui 10, 15, 20 anos, ao longo do tempo, pouco a pouco, construir
os seus ativos, tá bom? Espero que eu tenha agregado valor para você hoje, espero que você tenha gostado e eu te espero aqui na semana que vem com mais uma aula do nosso curso básico gratuito e online 24 horas. Até mais!